Conta-se uma história que um rato chega para uma galinha numa fazenda e diz assim: tome cuidado, porque tem uma ratoeira no celeiro. E a galinha diz para ele: você que deve se preocupar e não eu. Ratos é que devem temer ratoeira. O rato sai dali então e se dirige para o porco e diz: olha, toma cuidado, que tem uma ratoeira no celeiro. O porco começa a dar risada e diz assim: e você acha que a ratoeira pode me prejudicar em alguma coisa? Ele sai dali e vai para o boi e diz assim: olha, toma cuidado, que tem uma ratoeira no celeiro. E o boi começa a dar risada e diz assim: olha o meu tamanho, em que você acha que uma ratoeira pode me prejudicar? Passaram-se alguns dias e de repente ouviu-se a ratoeira desarmar. A mulher do fazendeiro, tendo percebido aquilo, entra no celeiro. O celeiro estava um tanto escuro e quando ela chega num canto ali do celeiro, ela é picada por uma cobra que tinha sido pega na ratoeira. O fazendeiro chama o doutor passa uma medicação para aquela mulher e sugere a ele que a alimente com canja de galinha. Conclusão, morre a galinha para poder servir de alimento para aquela mulher. Infelizmente, a mulher acabou falecendo e tiveram que vender o porco, matar o porco para poder custear as despesas do velório. Vieram muitos amigos, muitos parentes de longe. O fazendeiro teve que oferecer um almoço para aqueles que vieram de longe e acabaram matando o boi para poder fazer o almoço. Conclusão, quando tem ratoeira no celeiro, todos devem se preocupar. Com essa história nós introduzimos o provérbio de hoje, Provérbios 24, versos 11 e 12, que nos diz assim: se tu deixares de livrar os que estão indo para a matança, os que estão sendo levados para a morte, aos que estão sendo levados para a matança, se disseres, eis que não sabemos, porventura não o considerará aquele que pondera os corações? Não saberá aquele que atenta para a tua alma? Não dará ele ao homem conforme a sua obra? Dentro do contexto de Israel, em muitos momentos da história de Israel, um deles, quando o profeta Abacuque reclamava, ele dizia assim: Senhor, eu estou clamando, mas o juízo está saindo pervertido. Ou seja, pessoas inocentes estavam sendo culpadas, pessoas inocentes estavam sendo condenadas à sentença, à morte, a pagamentos, à prisão, e isso era considerado uma injustiça. E aqui Salomão se levanta contra isso, mostrando que muitas vezes Deus dá condição e posição para que a pessoa se levante contra essas injustiças. Mas muitas vezes, por não estar atingindo essa pessoa, por ela não estar sendo afetada diretamente por esse problema, ela não toma parte, não toma conhecimento disso e diz assim: não fiquei nem sabendo, eu não estava sabendo. E Salomão diz assim: porventura Deus não sabe? Não é Ele que pondera os corações? Muitas vezes Deus nos coloca em posições exatamente para se levantar contra as injustiças que podem acontecer dentro de uma sociedade, dentro da nossa casa, dentro do círculo em que nós estamos envolvidos. Essa história nos deixa muito claro que quando o problema é de um, o problema é de todos. E nós não podemos nos isentar da responsabilidade. Isso me faz lembrar o caso de Esther, quando houve uma sentença de matança para os judeus. E ela então acaba se casando com o rei através de um concurso, uma espécie de concurso da época. E o seu primo, em algumas versões dizem tio Mardoqueu,
chega para ela e diz assim: talvez você chegou ao trono para este momento. Se você de todo se calar, salvação virá de outra parte, ou seja, Deus vai intervir de outra forma. E ele diz assim: mas você e a casa do teu pai vão perecer. Então, que nós não nos acovardemos de tomar atitudes que precisam ser tomadas, principalmente quando sabemos que o inocente está sendo injustiçado. Pense nisso. Que Deus te abençoe e até a próxima.